Eu quero partilhar com vocês hoje o texto de Apocalipse, capítulo 1. Eu quero falar daquele que é o Senhor da igreja, o Salvador da igreja, o fundamento da igreja, o Salvador que nos amou antes mesmo que o mundo existisse. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 18. E eu começarei a leitura no verso 5, a parte B. Eu estou com a versão revista e atualizada, e assim diz o texto: Àquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo João escreveu essas palavras, a igreja estava vivendo os seus dias mais sombrios, amargos. Naquele tempo os crentes estavam sendo queimados vivos, os crentes estavam sendo crucificados, os crentes estavam sendo jogados às feras. Havia uma perseguição atroz, um banho de sangue. Na verdade, nesse primeiro século, a igreja sofreu agruras indescritíveis, porque a maioria dos homens que estavam no poder, na testa do Império Romano, eram homens truculentos, perversos, sanguinários. Poderíamos fazer uma breve retrospectiva para compreender esse fato, e começaríamos com César Augusto, que governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Foi no governo dele que Jesus nasceu em Belém da Judeia. César Augusto foi sucedido por Tibério César, que governa do ano 14 ao ano 37 da era cristã, e foi no governo dele que Jesus foi preso, julgado, condenado, crucificado, sepultado, para ressurgir o terceiro dia, retornar aos céus e derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Tibério César foi sucedido por Calígula, um dos piores
homens da história, que governou de 37 a 41. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governa de 41 a 54. Foi no governo de Cláudio que houve uma grande fome no mundo, e como efeito colateral, os judeus foram expulsos de Roma, oportunizando ao apóstolo Paulo a fazer uma grande coleta entre as igrejas gentílicas da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, para socorrer os pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, talvez o pior de todos os imperadores, que governou de 54 a 68. E foi no governo de Nero que Roma, a capital do império, foi criminosamente incendiada. Foi no governo de Nero que começa de maneira mais direta a perseguição aos cristãos. Foi no governo de Nero que foram martirizados o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Nero foi sucedido por Vespasiano, que governou de 69 a 79. E é no governo de Vespasiano que no ano 70 se inaugura o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Nesse mesmo ano 70, o general Tito Flávio entrincheira Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, e incendeia o templo de Jerusalém, não ficando pedra sobre pedra, promovendo a maior dispersão de judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Vespasiano é sucedido por Tito Flávio, o mesmo general que invade Jerusalém, agora assume o comando do império, e governa de 79 a 81. Tito Flávio é sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96. Este homem foi tão mau, que ele foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo, o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi este imperador Domiciano, que deportou o apóstolo João, então pastor em Éfeso, para aquela colônia penal, para aquela ilha vulcânica do Mar Egeu, para a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos do Senhor Jesus já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico, era a última voz apostólica a ecoar na terra. A intenção do imperador Domiciano certamente era calar a voz do último apóstolo de Jesus, e numa linguagem bem brasileira, jogar uma pá de cal na igreja já tão sofrida. Entretanto, quando o cenário está cinzento demais, quando o mal parece prevalecer e está ganhando de goleada, Deus entra na história. E Ele é especialista em mudar o placar do jogo. Ele é especialista em virar a mesa da história. E quando todas as portas se fecharam para João na terra, o Senhor abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quem está no controle da história, com o leme nas mãos, não são os poderosos deste mundo, mas o nosso Deus. Ele está no trono e ninguém pode apiá-lo do poder. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. A igreja está nas mãos do Deus vivo. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê as 7 igrejas. Ele vê os 7 candeeiros. E ele vê o Cristo da glória, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, no meio das igrejas. A grande pergunta é: quem é este que está no meio das igrejas? Quem é este que esta igreja serve e adora, dia após dia? Este é tudo no tempo e tudo na eternidade. Este é tudo na terra e tudo no céu. Este é tudo na igreja e é tudo no mundo. Este é tudo no Antigo Testamento e tudo no Novo Testamento. Este é a semente da mulher. É o descendente de Abraão. É o cordeiro da Páscoa. É a coluna de nuvem e a coluna de fogo. É o maná que caía do céu e a água que brotava da rocha. Este é simbolizado pela arca da aliança. Este é simbolizado pelo tabernáculo. É simbolizado pelo templo. Este é simbolizado pelas festas de Israel e pelos sacrifícios. Este é simbolizado pelo sábado. Tudo apontava para ele. Ele é o eixo da história. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o sol da justiça. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele é a razão da nossa vida. E é por ele, e é por causa dele que nós aqui viemos. E a igreja existe porque ele a comprou com o seu sangue. Eu quero, à luz desse texto, amados, destacar 3 lições para nós. A primeira delas é observar a grandeza singular do nosso Salvador, do Salvador da igreja. A segunda lição é observar a centralidade e a grandeza da obra de Jesus por nós. E a terceira e última lição, tratar das implicações destas 2 verdades anteriores: quem ele é e o que ele fez. Então vejamos quem é o nosso glorioso Redentor, quem é o Senhor da igreja, quem é o cabeça da igreja. E eu remeto os irmãos ao versículo de número 13. Está escrito: e vi no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Quando João diz que o viu no meio dos candeeiros, e sabemos que os candeeiros são as igrejas, então eu preciso primeiramente reconhecer que este Jesus é onipresente, porque ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na igreja Abba Pai de Criciúma, Santa Catarina. Jesus está aqui. E é porque ele está aqui que nós estamos aqui. E é porque está aqui que esta reunião se reveste de tanta importância. Porque se não estivesse, não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Mas Jesus está aqui. E ele não apenas está aqui, ele está andando entre nós, para nos sondar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos disciplinar, para nos consolar, para nos fazer promessas. Diz os entendidos que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E eu preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui.
Ele está em toda parte. Ele é onipresente. Mas veja comigo, versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve. E o que significa isso? Significa que Ele é eterno. E como tal, Ele preexiste ao tempo. Ele preexiste ao princípio. Ele preexiste à criação. Ele está fora do tempo, além do tempo porque é transcendente. Ele está dentro do tempo porque é imanente. Ele não foi criado porque Ele é o Criador. Ele não passou a existir porque é o Pai da eternidade. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Consequentemente, Ele não pode ser pego de surpresa. Ele não se surpreende. Ele não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que faz com esse mundo. Ele não precisa ser informado, porque para Ele não tem passado, presente e futuro. Ele vê todas as coisas no seu eterno agora. Para Ele não tem passado. Para Ele não tem futuro. Porque para Ele 1000 dias, 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Ele não se envelhece. Ele não fica caduco. Ele não faz aniversário. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Esse é o seu Deus. Essa é a razão da nossa esperança. Esse é o Senhor da igreja. Esse é o Senhor da nossa vida. Mas em terceiro lugar, veja comigo o verso 14 que diz que os olhos são como chama de fogo. E o que é que essa figura significa? Significa que Ele é onisciente. Ele tudo sabe. Ele tudo vê. Ele a todo sonda. Ele conhece o que já foi revelado. E conhece o que está oculto. Ele conhece o que a ciência já descobriu. O que a ciência está por descobrir. E o que talvez a ciência jamais descobrirá. Nada pode ficar oculto e escondido daquele cujos olhos são como chama de fogo. É por isso que é um estribilho em todas as cartas: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas madrugadas insones, Ele conhece as suas angústias, Ele conhece os seus medos, Ele conhece os seus traumas, Ele conhece as suas feridas, Ele conhece você por dentro, Ele conhece você por fora, Ele conhece você totalmente, Ele conhece você plenamente, e não obstante isso, Ele ama você com amor eterno. Quando você e eu falamos assim para alguém: eu amo você, ou quando alguém nos diz eu amo você, é porque essa pessoa não conhece tudo a nosso respeito, e nem nós conhecemos tudo a respeito dela. Se as pessoas pudessem conhecer até o que passa nos nossos pensamentos, talvez elas fugiriam de nós. Mas eu quero dizer para você que Jesus conhece todos os seus pensamentos. Ele conhece todas as suas palavras, até mesmo aquelas que não chegaram à sua boca ainda. E apesar disso, Ele ama você com amor eterno. Este é Jesus. Mas notem, versículo 15: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que significa isso? Significa que Ele é onipotente. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode vencê-lo, ninguém pode destroná-lo, ninguém pode apiá-lo do poder,
ninguém pode deslustrar a sua glória. Ele é vencedor invicto em todas as batalhas, ele não coleciona derrotas, ele não conhece fracasso, ele é o todo-poderoso Deus. E é por isso que a Bíblia diz que quando ele vier na sua glória, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. De vez em quando levanta alguém do topo da sua arrogância e tolice, tentando desafiar Jesus. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro blasfemo, ruidoso, com o título Deus, um delírio. Alguns críticos mais assodados afirmaram: agora desbancou a Bíblia, agora ninguém mais vai acreditar nesse livro de capa preta, agora acabou com a supremacia de Jesus. E eu pergunto a vocês: onde está o livro Deus, um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída aos milhões, e Jesus, sobranceiro e vitorioso, continua no trono. Se vocês perceberam, o carnaval brasileiro de 2025, deste ano, em muitas escolas de samba, Brasil afora, fizeram apologia ao diabo, tentando com isso vilipendiar o Filho de Deus. Em São Paulo, há alguns anos, no carnaval, se encenou o diabo arrastando Jesus pelos cabelos rua fora, com isso tentando humilhar o Rei dos Reis. Sabe qual é a cena que eu vejo, pastor Telmo, de algo tão grotesco? É o Salmo 2. Sabe o que diz o Salmo 2? Que o Senhor está lá em cima, olhando para essa zombaria dos homens e rindo da tolice humana. Rindo. Sabe por quê? Porque é Ele, Jesus, quem dá a vida e quem tira a vida. É Ele, Jesus, quem exalta e quem humilha. É Ele, Jesus, quem põe no trono e quem tira do trono. É Ele, Jesus, que virá com grande majestade e glória e vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés, e diz a Bíblia que Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, o inferno, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele é o todo-poderoso Deus. Mas notem comigo ainda, por favor, versículo de número 15 ainda. A voz é como voz de muitas águas. O que significa isso? Significa que a sua palavra é irresistível. Nas palavras do Salmo 29, a palavra de Deus é poderosa. Ela despede chamas de fogo, ela faz tremer o deserto, ela despedaça os cedros do Líbano, ela faz dar criar as corças. Sem matéria pré-existente, pelo poder da sua palavra, Ele criou o universo, chamando à existência as coisas que não existiam. A sua voz é tão poderosa que Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem, cada uma pelo seu nome. Ele dá uma ordem, o vento cessa. Ele dá uma ordem, o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a enfermidade tem que encerrar o seu ciclo. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. E o poderoso evangelho é a voz de Deus que ecoa aqui nesta igreja, nesta noite. Palavra viva e poderosa. É a palavra que emana das Escrituras. Mas ainda, veja comigo, por gentileza, o versículo 16, diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é o Cristo glorioso,
Quem está falando isso, irmãos, é João. O João que estava no Getsemane com Jesus. O Jesus que está lá angustiado até a morte, chorando, sangrando, prostrado com o rosto em terra. Esse aqui não é o Cristo mais do Getsemane. Esse Cristo aqui não é o Cristo que foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Não é o Cristo que foi espancado e vilipendiado no pretório romano. Não é o Cristo que caminhou em sangue debaixo de um leito maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Não é o Cristo que foi pregado naquele leito, suspenso entre a terra e os céus. Não, o Cristo que João está vendo aqui é o Cristo glorioso, é o Cristo vencedor, cujos cabelos são brancos como a neve, cujos olhos são como chama de fogo, cujos pés são como bronze polido, cujas mãos sustentam a igreja, cuja voz é como voz de muitas águas, cujo rosto brilha como o sol na sua força. É o Cristo poderoso, ressurreto dentre os mortos, que está à destra da majestade de Deus, governando os céus e a terra. Agora notem comigo, por gentileza, o versículo 17, que quando João o vê, ele cai a seus pés como morto. Isso me impressiona, porque ninguém pode ter uma contemplação do Cristo da glória, sem ser impactado. Como certa feita, alguém querendo demonstrar muita intimidade com Deus, disse que estava fazendo barba com a navalha no pescoço, e Jesus apareceu em glória para ele, e ele continuou fazendo barba com a navalha no pescoço. É estranho, porque quem teve uma contemplação da glória dele, foi muito impactado. Quando Deus revelou a Jó a sua grandeza, ele botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa eu falei, sem entender nada. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Quando Isaías teve uma contemplação da majestade, da santidade de Deus, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Quando Paulo teve uma visão da glória dele no caminho de Damasco, caiu cego ao chão. Quando João contemplou na sua glória, caiu como morto aos seus pés. O rosto dele brilha mais que o sol na sua força. Mas esse Cristo é o Cristo da nossa restauração, que quando João cai como morto aos seus pés, o Senhor pôs a mão direita sobre ele e disse: ô João, não fica com medo não, porque eu sou o primeiro e o último. Eu estive lá no começo, eu vou estar lá no fim, e eu estou com você no processo. Ô João, não fica com medo não, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos adorando nesta noite o Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Não fica com medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem a autoridade, quem tem as chaves tem o comando. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda até no inferno. Ele é o soberano Senhor do universo. Este é o Jesus que nós adoramos. Este é a razão da nossa vida. Pois bem, vejamos agora o segundo ponto da mensagem. Vimos a centralidade da pessoa dele. Vejamos agora a centralidade da obra dele pela igreja. Remeto vocês ao verso 5. Está escrito: aquele que nos ama. E o primeiro ponto que eu quero destacar é este: Jesus ama você. Bom, eu vou repetir porque essa frase não é comum. Jesus ama você. Eu não conheço nenhum remédio mais eficaz para curar autoestima achatada e complexo de inferioridade do que entender isso. Jesus ama você. Mas a Bíblia diz que Ele ama você com amor eterno. E o que significa isso?
Significa que não tinha céu, que não tinha terra, que não tinha mar, que não tinha estrelas, que não tinha anjos, que não tinha galáxias. Mas você já existia no coração de Deus. Portanto, o amor de Jesus por você é um amor incondicional. Ou seja, não há nada que você possa fazer para Ele amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Agora preste atenção. A causa do amor de Jesus por você não está em você, não está em mim. Não fomos nós quem o amamos primeiro. Não, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Portanto, o nosso amor por Ele é o refluxo do fluxo do amor dEle por nós. Ele não amou você por causa dos seus méritos. Ele amou você apesar dos seus deméritos. Ele não amou você por causa das suas virtudes. Ele amou você apesar dos seus pecados. O amor dele por você e por mim é um amor imerecido, porque Ele nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. É um amor provado, porque a Escritura diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Às vezes o diabo sussurra nos seus ouvidos, dizendo: não, você é pecador. Você tem tanta coisa para consertar na sua vida. Jesus não te ama, não. Ou talvez você esteja passando por uma prova na vida, e vem aquela voz sutil: se Deus amasse você, você não estava nessa. Se Jesus se importasse com você, seu netinho não nasceria de 6 meses. Passando por 2 cirurgias pesadas em 20 dias. Deixa eu lhe dizer, Jesus não escreveu com letras de fogo nas nuvens: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. Ele ama você. Nunca duvide disso. Nos vales mais escuros da sua vida, nas noites mais escuras da sua alma, nunca duvide disso. Jesus ama você. A segunda verdade está aí no versículo 6, no versículo 5 ainda, está escrito assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Oh, verdade bendita. Porque o apóstolo Paulo levanta a questão: dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez por um justo alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O Filho amado, em quem o Pai se compraz, estava lá na cruz. E diz a Bíblia que o próprio Pai lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que o Pai virou o rosto dele, o desamparou na cruz, porque naquele momento Ele foi feito pecado por nós. Ele, sendo santo, 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 foi feito pecado por nós. Sendo bendito eternamente, Ele foi feito maldição por nós, e agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Deus pune o meu pecado, o seu pecado, em seu próprio Filho, para que você pudesse ter vida eterna.
Agora notem, ele não morreu por você porque foi uma vítima indefesa da pesada máquina do Império Romano. Ele não morreu por você porque ele caiu nas tramas do sinédrio judaico. Ele não morreu por você porque Judas o traiu por ganância, porque Pedro negou por covardia, ou porque Pilatos o sentenciou por conveniência política. Ele disse: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele não foi esperneando para a cruz, ele caminhou para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. E a Bíblia diz que ele não levou em conta a ignomínia e a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar você com o seu sangue e dar a você a vida eterna. Ele morreu por você. Ele morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou para a sua justificação. Aqui está, meus irmãos, a verdade magna do cristianismo. Aqui está o centro do Evangelho. Aqui está o eixo principal da pregação da igreja. Paulo diz: eu não quero saber de outra coisa a não ser pregar Cristo e este crucificado. É a morte de Jesus que nos trouxe vida, e é na morte de Jesus que ele desbancou os principados e as potestades e nos deu vitória, completa vitória. Bendito seja o seu nome. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro lugar, olha o versículo 6 comigo. Ele exaltou você, porque está escrito: nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Acho que todos vocês têm ciência disso, que lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, nenhum profeta, nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei, exceto Melquisedeque, que era rei e sacerdote, porque era um tipo de Cristo. Mas agora Cristo veio, exercendo o ofício de profeta, de sacerdote e rei. E agora você que crê em Jesus, é constituído por Ele, sacerdote e rei. Em outras palavras, corre em suas veias mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O véu do templo rasgou de alto a baixo. Agora você não precisa de um guru espiritual para representar você. Agora você não precisa ir a outros semelhantes a você para que esse apresente você a Deus. Agora você, por meio de Jesus, o único mediador, tem livre acesso à sala do trono. Você pode falar com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. Você pode falar com Ele agora. Você pode falar com Ele no seu leito. Você pode falar com Ele na hora mais doída da sua vida. Ele é o seu grande sumo sacerdote. E se você precisar de ajuda e dizer socorro, Ele vem ao seu encontro e estende a mão para você. Você está sentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele amou você, Ele morreu por você, Ele exaltou você. Mas em quarto lugar, Ele voltará para você. Olha o verso 7 comigo. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o transpassaram. Irmãos amados, aqui está a acrópole da nossa esperança, o pináculo da nossa fé, a consumação da nossa redenção. A segunda vinda de Cristo, amados, é não apenas a consumação da nossa redenção, mas é a exaltação máxima do Filho de Deus, que vem para estabelecer o seu reino de glória e poder, e vem para colocar debaixo dos seus pés os seus inimigos, e vem para conduzir a sua noiva à sala do banquete, e vem para reinar com a sua igreja para sempre. A igreja de Cristo aguarda ansiosamente a segunda vinda de Cristo.
não apenas aguardamos, apressamos o dia da vinda do Senhor. Estamos como que na ponta dos pés, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Os sinais apontam que breve Ele voltará. O engano religioso está por aí. Todo dia e toda hora surgindo novas seitas, novos grupos, com novas ideias. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares, fomes e epidemias assolando a terra, perseguição religiosa. Enquanto nós estamos aqui, tem pastores sendo presos na China, tem irmãos sendo mortos na Nigéria, tem país que, se você tiver uma Bíblia, só ter uma Bíblia, é motivo de receber prisão perpétua. O esfriamento do amor, a multiplicação da iniquidade, a apostasia, o incremento do saber. Todos esses sinais, irmãos, estão aí com luzes faiscantes, desafiando a você e a mim. Observai, atentai para isso. Breve Jesus voltará. Mas como Ele voltará? Primeiro, Ele voltará pessoalmente. O mesmo que subiu é o que vai descer. Segundo, Ele voltará visivelmente, todo olho o verá. Vai ser o fato mais público da história da humanidade. Nenhuma montanha tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhuma caverna tão escura poderá esconder alguém da manifestação visível do Senhor Jesus na sua vinda. Terceiro, a segunda vinda de Jesus será audível. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus. Se vai ser o fato mais público, vai ser o fato mais sonoro da história. Quarto, Ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente e o Ocidente. Nas palavras de Paulo, como abrir e fechar de olhos, num instante. E a palavra instante no grego é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo, palavra usada para descrever o abrir e fechar de olhos, faiscar da luz de uma estrela, ou dardejar da cauda de um peixe. Vai ser com esta celeridade que Jesus volta. Ou você tem azeite na sua lamparina, ou não haverá tempo para se preparar. Por isso Ele diz: fica aí atento. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser de noite. E eu posso lhes garantir que Jesus voltará de manhã. É claro que Jesus está falando de fuso horário. Se eu voltar de manhã no Brasil, ele volta de noite no Japão. Se eu voltar de manhã no Brasil, ele volta de tarde na Europa. Então Jesus vai voltar de manhã, Ele vai voltar de tarde, Ele vai voltar de noite. Eu não sei o dia, eu não sei a hora. É preciso estar preparado. Quando perguntaram para John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia. Todo dia eu estou preparado, todo dia eu estou esperando. Como Jesus voltará? Ele voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão, que não manda um telegrama ou um WhatsApp, dizendo: tal dia eu chego na sua casa, prepara um pão de queijo. Nas palavras de Jesus, vai ser como nos dias de Noé, onde os homens compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dilúvio chegou e pegou a todos de surpresa. E o que Jesus quis dizer com isso? Eu fico olhando para o pastor Telmo, essa palavra de Jesus, e me pergunto: meu Deus, o que significa isso? Comprar, vender, casar, dar-se em casamento, tem algum pecado nisso? Não.
Então o que Jesus quis dizer? É que quando ele voltar, o mundo vai estar funcionando do mesmo jeito. A máquina vai estar girando, as rodas vão estar girando, o comércio vai estar aberto, as escolas vão estar funcionando, os pais vão estar buscando filho na escola, levando filho para a escola, os jovens vão estar marcando casamento. É nessa azáfama, é neste barulho, é neste ruído, é nessa confusão toda da sociedade, é que ele volta. Não vai ser um dia óbvio. Mas, meus amados irmãos, como Jesus voltará? Ele voltará gloriosa e vitoriosamente. Ele não vem mais como servo, ele vem como Rei dos Reis. Ele não vem mais como advogado, ele vem como juiz. Ele não vem mais para salvar, ele vem para julgar. Ele não vem mais montado num jumentinho. Na linguagem bíblica, ele vem num cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para se assentar no trono e julgar as nações. Ele vem para colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem para reinar com a sua igreja, para sempre e sempre e sempre. Então, vimos quem ele é, vimos o que ele fez. Ele amou você, ele morreu por você, ele exaltou você, e ele voltará para você. Mas agora, em último lugar, vamos ver quais são as implicações dessas duas verdades anteriores. Primeira implicação: então você não precisa ter medo da vida, porque ele disse: eu estou vivo, pelos séculos dos séculos. Convenhamos, irmãos, tem muita gente com medo da vida, sabia? Enquanto nós estamos reunidos aqui, certamente tem gente na cidade de Criciúma se embebedando nas esquinas. Enquanto você e eu estamos adorando a Deus aqui nesta noite, tem gente jogando droga nas suas veias, que não aguenta a vida. Enquanto nós estamos aqui, tem gente flertando com a morte, talvez saltando no abismo do suicídio, porque não tolera a vida. Mas quando você tem um encontro com Jesus, a vida sorri para você, porque agora a vida tem sentido, porque o próprio Jesus é a vida, e Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E quando você crê em Jesus, você recebe a própria vida eterna. E é por isso que todo dia é um dia novo, é um dia lindo, é um dia de graça, é um dia de oportunidade, é um dia de experiência. E você pode levantar de manhã, abrir a sua janela e dizer o seguinte: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então a vida é uma festa, a vida é um presente, a vida é uma bênção, e você vai celebrar a vida, e você vai agradecer a Deus pela sua vida, e você vai agradecer a Deus pela sua família, porque você está vivo. E se você está vivo, algo novo de Deus ainda há de acontecer na sua história. Segundo lugar, segunda implicação: então você não precisa ter medo da morte, porque Jesus disse: eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Todos nós temos que admitir que a morte nos machuca. Eu conheci um pastor Telmo, lá no Espírito Santo, que tinha o hábito de transformar os funerais em festa. Eu nunca concordei, tive dificuldade em entender isso, porque eu não vejo isso na Bíblia. Na Bíblia eu vejo, quando alguém morria, havia choro. É por isso que em funeral não é lugar de discurso. Você já viu aquela pessoa que vai consolar você e começa a dar exortação, faz sermão longo? Eu nunca esqueço, quando meu pai faleceu, das muitas coisas que tanta gente falou, eu só me lembro de uma coisa, de uma pessoa, que veio me dar um abraço e disse assim: eu não estou sentindo o que você está sentindo, mas eu estou aqui. Essa palavra me abençoou.
Até Jesus chorou. A morte nos machuca. É por isso que a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores. Mas Jesus é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis. Ele entrou nas entranhas da morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. Ele matou a morte. E ele ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E ele é a ressurreição e a vida. E se você crê nele, você nunca morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. Agora, para você que crê em Jesus, a morte não é mais um fracasso ou uma derrota. Choramos de saudade, mas não choramos de dúvida, não choramos de incerteza, não choramos de desespero, porque nós sabemos que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Louvado seja o seu nome. Terceiro, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte. Terceiro, você não precisa ter medo do desconhecido. Permita-me explicar esse ponto. Quero fazer uma pergunta diagnóstica e não se sinta constrangido em responder. Quem nesse auditório pode afirmar que já nasceu de novo, já foi regenerado pelo Espírito Santo, já foi selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, já foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, já tem o seu nome escrito no livro da vida, e já é cidadão e cidadã do céu? Quem tem essa experiência, levanta a mão. Louvado seja Deus. O fato de você ter essa segurança, entretanto, não anula a sua humanidade. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei para onde estou indo. Porém, eu não sei o que vai me acontecer daqui a 10 minutos. Eu não enxergo na curva. Eu não enxergo no escuro. Agora eu ilustro com o texto. Quando João foi levado para aquela ilha, com quase 100 anos de idade, numa prisão, numa colônia penal, os crentes morrendo, queimados vivos, jogados às feras, os pares de João todos assassinados, parecia o fim, mas quando tudo parecia perdido, então Deus abre uma porta no céu e diz: sobe para cá, João. E quando ele sobe, ele vê um trono, e ele vê alguém sentado no trono, e ele não ousa descrever quem está sentado no trono, senão compará-lo com pedras preciosas. E ele vê que aquele que está sentado no trono tem um livro de todo escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos na sua mão direita. E uma pergunta se levanta, e a pergunta foi essa: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorava muito, quando o ancião voltou-se para ele e disse: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, pegou o livro em suas mãos e abriu seus selos. As trombetas tocaram, o quarteto do mal, o diabo, o anticristo, a besta que surge da terra, o falso profeta e a grande Babilônia se levantaram. As taças da ira de Deus foram derramadas. O quarteto do mal entra em colapso e cai, e a cena próxima que você vê é Jesus vindo com grande poder e majestade, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, para estabelecer o seu reino de glória e julgar os seus inimigos e reinar para sempre com a sua igreja. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a 10 minutos, mas daqui a 10 minutos Jesus vai estar comigo. Eu não sei se você ou eu viveremos mais 5, mais 10, mais 30, mais 50 ou mais 100 anos, mas Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida. O meu desconhecido
está nas mãos de Jesus. Eu não preciso ter medo. Finalmente, quarto e último lugar. Eu não preciso ter medo da vida. Eu não preciso ter medo da morte. Eu não preciso ter medo do desconhecido. Eu não preciso ter medo da eternidade. Pois Jesus disse: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, nós estaremos lá. E Jesus estará lá conosco. Nós contemplaremos a sua face. Nós nos deleitaremos nele. Nós serviremos a ele. Nós reinaremos com ele. Nós teremos um corpo de glória. Não haverá mais choro. Não haverá mais lágrima. Não haverá mais dor. Não haverá mais luto. E nós estaremos para sempre e sempre e sempre numa festa que nunca mais vai acabar. Este é o Evangelho de Cristo. Esta é a mensagem da igreja. É isso que esta igreja tem pregado há 11 anos. E é isso que esta igreja continuará a pregar até que Jesus volte. A esse Jesus nós dedicamos a nossa vida, o nosso coração. E prestamos a Ele todas as nossas homenagens, todo o nosso amor, toda a nossa devoção, toda a nossa alma. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.